E aí, pessoal, tudo bom? Vamos lá, né? O que é que sempre cai no SSA3? Me diga, vá. O que é que sempre cai no SSA3? Isomeria. Exatamente. Isomerias sempre estão lá presentes no SSA3. Então, vem comigo para a gente ver alguma coisa bem interessante de um resumo aqui sobre isomerias. Estão prontos para esse momento? Vamos lá. Chegou aqui as isomerias. Vê, pessoal. Existem várias isomerias, tá certo? Existe a isomeria plana e existe a isomeria espacial. A isomeria espacial, ela se divide em isomeria cis-trans e isomeria óptica. Então vamos lá. Inicialmente, pessoal, quando a gente fala de isomeria, a gente tem uma característica bem importante, que são compostos que têm a mesma fórmula molecular, logo tem a mesma massa molar, logicamente, mas são compostos diferentes. Então, se eles são compostos diferentes, eles têm diferentes pontos de fusão, diferentes pontos de ebulição, diferentes densidades, ou seja, as suas características são díspares, são diferentes. Então, são compostos diferentes, entenda isso, tá? Que tem a mesma fórmula. Então, a gente chama isso de isomeria, partes iguais. A isomeria plana, a gente bate nela, olhou a fórmula plana, já resolve. E a isomeria espacial, não, né? Você tem que ter a noção espacial da molécula. Lembrando que os isômeros planos são isomeria de cadeia, posição, compensação ou metameria, função e tautomeria. Guga, o que é um isômero de cadeia? Por exemplo, pessoal, a gente tem com a fórmula C4H10 o butano e o metilpropano. Um tem cadeia normal, o outro tem cadeia ramificada. C5H10, pentano, um tem cadeia aberta, né, penteno, e o outro tem cadeia fechada, ciclopentano. Então você tem o quê? Um com cadeia aberta, o outro com cadeia fechada. Você tem C4H8O2, é um ácido carboxílico, aí ó, um ácido carboxílico normal e outro ramificado. Então, quando é que eu vou ter isomeria de cadeia? Quando eu tiver cadeia aberta com fechada, normal com ramificada. Aberta com fechada, normal com ramificada. Aberta com fechada, normal com ramificada. Então, pessoal, lembre-se, gasolina. A gasolina de cadeia normal tem uma baixa octanagem, uma resistência à compressão muito pequena. Já ela ramificada, você tem uma melhor octanagem. Então, isso é transformado na indústria química. Você pega um de cadeia normal, que não é uma boa gasolina, e transforma num de cadeia ramificada, que tem uma boa octanagem, resistência à compressão. Resistência à compressão, a gasolina é boa. Então, eu estou transformando um isômero em outro. Isomerização é uma reação da química. Isomerização, quando eu transformo um isômero em outro. Outro tipo de isomeria é isomeria de posição. Veja, na isomeria de posição, a gente vai ter o quê? A mesma função que diferencia quanto à posição. A posição de quem? Do grupo funcional, por exemplo, propan-1-ol e propan-2-ol, um álcool primário e um álcool secundário. Ou, por exemplo, but-1-eno e but-2-eno. Você tem dois hidrocarbonetos que estão mudando a posição da dupla. Ou por exemplo, C4H6Cl2, onde você está mudando a posição da ramificaçãozinha do cloro, considerando o cloro uma ramificação nesse caso, né? Então, o que é isomeria de posição? Quando eu mudo a posição do grupo funcional, quando eu mudo a posição da dupla ou da tripla ou do radical, tá certo? Então, isso é uma isomeria de posição. Eu estou mudando a posição. Guga, isso dá diferença? Dá, pessoal, feromônio. Por exemplo, ó, a abelha rainha, ela produz um feromônio onde a hidroxila está no carbono 2, contando pela linguagem do ômega, não é? Então aqui, ó, você tem um ácido e a hidroxila está no penúltimo carbono. Aqui, ó, ela está no último. Quando ela está no penúltimo, ela tem um feromônio que só a abelha rainha tem. Olha que legal. Guga, o que é isomeria de compensação ou metameria? É quando muda a posição do heteroátomo.
O que é heteroátomo? É um átomo diferente de carbono entre carbonos. Por exemplo, aqui ó, o nitrogênio é um heteroátomo, está entre o carbono 1 e 2. Aqui está entre o carbono 2 e 3. Então mudou a posição do heteroátomo. Lembrando que os heteroátomos mais conhecidos são SNOP, enxofre, nitrogênio, oxigênio e fósforo. Lembre-se que para ser heteroátomo ele tem que estar entre carbonos. Então, quando muda a posição do heteroátomo, eu chamo de isomeria de compensação ou metameria. Então, pessoal, toda compensação ou metameria é uma isomeria de posição, mas nem toda isomeria de posição é uma compensação ou metameria. Eu só posso chamar isomeria de posição de compensação ou metameria se o que estiver mudando de posição for um heteroátomo, ou seja, um átomo diferente de carbono entre carbonos. Guga, tem um exemplo prático? Tem. Olha, shampoos, desodorantes, creme dentais, eles têm metâmeros, tá certo? Metameria, que são as dioxanas, ó. A posição dos dois oxigêniozinhos estão mudando em cada um desses isômeros. Então, olha, quando você tem entre o carbonozinho 1, 2 e o carbono 3, ó, ele tem um potencial carcinogênico. Não é legal. Tem que ser eliminado do processo, né? Outro detalhe, isomeria de função. Quando é que eu tenho isomeria de função, Guga? Quando muda a função. Então, os pares mais comuns são álcool e éter, ácido e éster, aldeído e cetona. Pessoal, os isômeros de função são álcool e éter, ácido e éster, aldeído e cetona. Álcool e éter, ácido e éster, aldeído e cetona. E o último caso de isomeria plana, que é tautomeria, quando muda a posição, vê bem, do OH do enol. Guga, o que é enol? Enol é quando eu tenho OH ligado a um carbono insaturado. O OH está ligado diretamente a um carbono com dupla. O OH está ligado diretamente a um carbono com dupla. Isso é um enol. Se o enol for primário, se esse OH estiver ligado a um carbono primário, ele dá o aldeído. Se o enol for secundário, ele dá uma cetona. O nome disso é um equilíbrio. Equilíbrio áudio-ceto-enólico. Ou equilíbrio de tautomeria. Então, aldeído primário, aldeído e enol primário, cetona e enol secundário. O enol é uma função instável. Lembra disso, tá? Ela quebra dando aldeído e cetona. Pessoal, outra prática da tautomeria, quem tem problemas intestinais, podem ser tratados com um medicamento chamado fluoroglucinol, tá? O princípio ativo do fluoroglucinol são tautômeros, onde o enol está virando uma cetona, então é um enol secundário. Guga, e a isomeria espacial? A isomeria espacial começa pela geométrica. Veja, só existe isomeria geométrica ou cis-trans em cadeia aberta se eu tiver dupla ligação. Se eu não tiver dupla ligação entre carbonos, não tem isomeria cis-trans, porque a dupla ligação não permite a livre rotação do carbono. Eu não posso girar a cadeia. Então, olha, os cloros acima ou cloro acima e abaixo não é a mesma fórmula, porque eu não posso girar. Se eu girar, quebra. Então, quando os dois ligantes iguais estão do mesmo lado, eu chamo de cis. Quando os ligantes iguais estão em lados opostos, eu chamo de trans. Então, cis e trans é uma diferença do plano. Cloro e cloro estão do mesmo lado, cis. Cloro e cloro estão em lados opostos, trans. Cis e trans. Condição de existência qual é? Ter dupla ligação entre carbonos na cadeia aberta e os ligantes de cada carbono devem ser diferentes entre si. Isso é uma condição. Sem isso não acontece, tá? Guga, mas por quê? De novo eu volto a dizer, a dupla não permite livre rotação no próprio eixo. Então, um cis não vira trans se não quebrar. Só vira cis, só vira trans e trans só vira cis se houver o quê? Uma reação onde um isômero vira o outro, que é chamado de quê? Isomerização. É uma quebra, tá certo? Então, pessoal, lembrar, se o composto for cíclico, aí não precisa ter dupla. Legal? Mas se for cadeia aberta, tem que ter dupla para não ter livre rotação. Guga, e por que ciclo não tem dupla? Porque quando é uma cadeia cíclica, ela não tem livre rotação. Se você pegar um ciclo e girar em sentidos opostos, ele quebra, né? Então, a isomeria geométrica em cadeia aberta tem que ter dupla, em cadeia fechada basta os ligantes diferentes. Guga, e um tal de EZ?
Ah, legal. Vê, pessoal, quando os ligantes são todos diferentes, eu tenho que me basear no número atômico. Por exemplo, bromo é 35, isso ele dá, tá? Cloro é 17, flúor é 9, hidrogênio é 1. Aí eu olho, onde é que estão os dois mais pesados? Não estão acima? Se os dois maiores estão acima, eu chamo de Z, Zuzeman. Se os dois de maiores números atômicos estiverem em lados opostos, eu chamo de E, que é étega. Então, veja, o que é Z é o que a gente chamaria de cis, quando está do mesmo lado. Só que é do mesmo lado os dois mais pesados. Os dois que têm, por exemplo, maior número atômico vão ser mais pesados também, né? E o E, que seria o trans, é quando os dois com maiores números atômicos estão em lados opostos, tá? E e Z é quando os ligantes são todos diferentes entre si. O isômero cis e trans, pessoal, ele é muito importante na visão. Na nossa retina existem células fotorreceptoras. Essas células, que são receptoras da luz, ela contém uma substância chamada cisretinal. E essa gira o impulso elétrico que é enviado para o cérebro. Se não tiver essa substância, embora o globo ocular possa estar todo conservado, a pessoa pode ter uma cegueira, ou então na falta de algumas vitaminas. O outro caso de isomeria espacial é a isomeria óptica. Exatamente. Lembrar que isomeria óptica é aquela quando uma molécula é quiral. E quando é que a molécula é quiral? Quando ela tem carbono quiral, que tem 4 ligantes diferentes entre si, ou quando ela é um aleno. Quando eu tenho uma molécula que tem 4 ligantes diferentes entre si, ou seja, que tem um carbono quiral, essa molécula tem capacidade de desviar o plano da luz polarizada. Aí eu digo assim, olha, essa molécula tem isomeria óptica. Isomeria óptica é a capacidade de desviar o plano da luz polarizada. E os isômeros ópticos, eles são pares chamados enantiômeros, enantiófos ou antípodas ópticos. Vou repetir, enantiômeros, enantiomorfos ou antípodas ópticos. Enantiômeros, enantiomorfos ou antípodas ópticos, onde um isômero é a imagem especular do outro, é a imagem do outro no espelho. Então, se esse isômero aqui for o destrógeno, o que é a sua imagem especular seria o levógeno. Eles são imagens especulares que não se sobrepõem, um não se sobrepõe ao outro. Por isso, né, que eles têm o quê? Eles são moléculas quirais, quiralidade. Então, isomeria óptica é a capacidade de desviar a luz polarizada. E o par de isômero destrógeno, que gira para a direita, quando a luz polarizada passa por ele, sofre um desvio para a direita. O levógeno, quando a luz polarizada desvia para a esquerda, esse par de isômeros que eu chamei de quê? DOL, ou chamo de quê, pessoal? Par de enantiômeros, enantiomorfos ou antípodas ópticos, eles têm propriedades biológicas totalmente diferentes. Todas as outras são iguais, mas as biológicas são diferentes. E é interessante, vê bem, se eu pegar uma mistura com 50% do isômero destrógeno e 50% do isômero levógeno, isso é uma mistura racêmica, é uma mistura equimolar, em mesma quantidade do isômero destrógeno com isômero levógeno. Ela não tem atividade óptica, ela é inativa opticamente. E olha que interessante, esse caso de isomeria óptica é muito comum em remédios. Por exemplo, metafetamina é a mesma droga do remédio Vic Vaporub. Exatamente. Só que um é destrógeno e um é levógeno. Um é uma droga potentíssima e outra é uma droga que serve de medicamento. Ou a talidomida. Talidomida era um remédio que foi ministrado para mulheres grávidas, para enjoo, na década de 50 para 60. Não se sabia que dentro da talidomida tinha um isômero que causava má formação congênita. Os bebês nasciam sem braços ou sem pernas. E hoje em dia se separou. Talidomida é um medicamento para estômago, que mulher grávida não pode tomar, né? E o outro isômero dele é o que a gente conhece como Dramin, que serve para enjoo. Então, esses são isômeros ópticos, têm propriedades diferentes. Aí veja, o botanoato de metila é um flavorizante de frutas utilizadas na indústria alimentícia e sua forma estrutural está representada abaixo. Pessoal, vê bem. Aqui eu tenho C-O-O. Isso aqui é um éster. Concorda comigo? Isso aqui é um éster. Aqui, ó, C-O-O. Isso é um éster. Como ele é um éster,
Aí ele pergunta para a gente aqui, veja. Analise a fórmula do butanoato de metila e assinale a alternativa que traz, respectivamente, o isômero de compensação. Pessoal, compensação é chamado de compensação ou metameria, que é quando muda a posição do heteroátomo. Exatamente. E o outro é o isômero de função. O isômero de função do éster é um ácido carboxílico. Lembra disso que a gente falou? Quais são os pares de isômero, pessoal? Alto, éter, aldeíde, cetona, ácido e éster. Então, vamos ver aqui, ó. Você vai ter aqui, ó, 1, 2, 3, né? 4, para mudar a posição. Então, aqui você vai ter, ó, onde é que eu vou ter a mudança do grupo? Isso aqui não é um éster, né? E nem é um ácido, então não é a resposta. Guga, aqui é um éster, na letra B. Na letra B é um éster, sim. Mas vamos ver, ó, 1, 2, 3. Opa, mudou sim, né? Agora, ó, mas só que aqui, ó, você vai ter, ó, 1, 2, 3, 4, 5, né? Aqui, ó, 4, 5. Mudou a posição do oxigênio. E aqui é um ácido carboxílico com 1, 2, 3, 4. Então, não tem isomeria nesse caso. Na letra C, opa, aqui, ó, C dupla O, CH3. Mas aqui também é, né? Tem um diéster, não é o caso, né? Na letra D, eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5. E aqui eu tenho um ácido. 1, 2, 3, 4, 5. Agora sim, aqui mudou a posição do éster, porque o oxigênio que estava entre o 4 e o 5, né? Agora está entre o 3 e o 4. Aqui, ó, C dupla O, aí aqui, ó, CO. Então, eu não tenho éster aqui. Então, tá errado. Isso aqui é o quê? Isso aqui é uma cetona e aqui é um éter. Não há éster nessa jogada, embora aqui fosse o ácido. E aí, pessoal, a gente tem a letra E. Vamos achar aqui a letra E, que deve estar na outra folhinha bonitinha. Olha ela aqui. Aqui é um éster. 1, 2, 3, 4, 5, C dupla O. Opa! E aqui é um ácido. 1, 2, 3, 4, 5. Então, a resposta da questão é realmente a letra E, onde eu mudei a posição do heteroátomo e mudei a função. E o isômero de função do éster é um ácido carboxílico. Legal, né? Beijo, pessoal. Vê a revisão, confere, tá? Valeu!